Poli comentou com a gente, o perfil oficial de Flávio Bolsonaro excluiu um vídeo em que o ex-presidente falava aos apoiadores. Isso porque Jair Bolsonaro cumpre essas medidas cautelares impostas lá em 18 de julho pelo ministro Alexandre de Moraes. Dentre elas, ele está proibido de publicar conteúdos nas redes sociais dele que se relacionem ao julgamento da trama golpista e também ao inquérito do filho 03 dele, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, que é ali investigado na atuação dele com o governo dos Estados Unidos contra, por exemplo, a Suprema Corte brasileira. E ele também não pode se manifestar através das redes sociais de terceiros, como pode ter acontecido ontem com a manifestação dele através das redes sociais de Flávio Bolsonaro. Por isso mesmo que fica a dúvida se a publicação desse vídeo pode resultar na prisão de Bolsonaro ou não. Eu recordo que quando o ministro Alexandre de Moraes, há 2 semanas, respondeu à intimação, ele intimou a defesa de Jair Bolsonaro a explicar o descumprimento das medidas restritivas lá atrás, quando ele mostrou a tornozeleira eletrônica à imprensa, no Congresso. E pessoas próximas a ele divulgaram esse vídeo, assim como o próprio Eduardo Bolsonaro. Ele pediu que a defesa explicasse, a defesa explicou, e aí ele disse, na resposta dele a essa defesa, de que Jair Bolsonaro tinha sim descumprido as medidas cautelares naquela ocasião, mas que tinha sido uma situação pontual e que numa próxima vez não teria, né, esse alívio e que a prisão preventiva realmente aconteceria. Por isso mesmo, eu converso agora com um advogado e professor de direito, o Guilherme Furniel, para nos ajudar a entender essa situação do que pode acontecer efetivamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Guilherme, muito bom dia, obrigada por participar aqui com a gente de novo, né, para falar mais sobre essa questão. Bom dia. Bom dia, Natália. Prazer estar aqui. Bom, o Brasil tem sido uma série com episódios diários, né, atualizados. Agora acabamos de ver a questão do senador Marcos Duval, enfim, que acabou de acontecer no aeroporto, e estamos em constante atualização. Com relação ao ex-presidente Bolsonaro, de fato, assim, no meu entender, houve sim um descumprimento da medida cautelar imposta. Uma vez que, instado a se manifestar em embargos de declaração da defesa de Bolsonaro, o relator Alexandre de Moraes ele esclareceu alguns pontos da medida imposta e foi justamente nesse ponto com relação à concessão de entrevistas e participação em redes sociais dele ou de terceiros a grande dúvida, né? Não só da defesa de Bolsonaro, mas de todos. Do meio jurídico, imprensa, enfim, que realmente tinha sido um pouco ambígua a decisão, talvez um pouco omissa no esclarecimento mais profundo. Bolsonaro, evidentemente, não poderia participar dessa manifestação, não por imposição legal, proibição da medida, mas por uma questão de ele não poder sair de casa nos finais de semana. Então, já que a manifestação foi marcada num domingo, ele não poderia sair sob pena de descumprimento. Com relação à participação dele em atos políticos, ele não tem essa vedação, como eu disse, porém, ele não poderia se manifestar por redes sociais de terceiros. É óbvio que talvez existisse ou exista, né, uma flexibilização, caso esse uso seja de uma rede social de um terceiro completamente aleatório, né? É impossível impedir que pessoas publiquem vídeos e coisas com relação a Bolsonaro, até porque seria de execução impossível e seria uma arbitrariedade. Entretanto, a gente está falando do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que publicou na rede social, como foi dito, depois apagou, a entrada dele ao vivo nessa manifestação. E quando Moraes ele se explica, né, nessa segunda decisão, depois da defesa dele ter se manifestado, após aquela entrevista dele mostrando a tornozeleira no Congresso, a defesa dele teve que se manifestar nos autos e ele se explica, dizendo: Bolsonaro não tem a proibição de participar de entrevistas, mas Bolsonaro tem a proibição do uso de redes sociais
por si ou por terceiros. E quando ele diz terceiros, ele vai além. Ele diz que é para justamente impedir esse uso das redes sociais em massa como forma de ataque às instituições, como forma de proliferação de manifestações com cunho talvez atentatórios à democracia, no uso das redes sociais de forma... ele usa o termo na máquina, né, das redes sociais como forma de difusão de fake news e afins. No meu entender, foi justamente o uso da rede social pelo filho Flávio Bolsonaro como uma forma de inseri-lo nesse contexto de manifestação, e temos tudo nos leva a crer que ele sabia que essa manifestação seria usada em redes sociais. E a gente vê que dentro da trama golpista, né, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que está ali sendo toda analisada, né, essa questão no Supremo Tribunal Federal com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, mas que faz parte importante ali da investigação esse uso da máquina, né, como você bem pontuou ali da expressão utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, para diversas formas nessas diversas frentes de trabalho da trama golpista, né? De arregimentar civis para irem, por exemplo, ao dia 8 de janeiro de 2023, quebrarem os palácios da Praça dos Três Poderes, mas também falar sobre fake news, né? Dissipar fake news numa outra vertente ali de atuação da trama golpista. Então, a rede social para esse grupo tem sido investigada como um importante meio de comunicação de Jair Bolsonaro, de seus filhos, de gente que estava envolvida ali nessa questão e também na questão do inquérito do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, nessa atuação, né, muito próxima ao governo americano contra a própria Suprema Corte aqui do Brasil. Eu queria te perguntar sobre isso também, Guilherme, se o tema da manifestação, se os discursos ali que aparecem, né, pela anistia, pelo impeachment de Lula, mas do ministro Alexandre de Moraes, da prisão, muitos gritavam ali, né, que Alexandre de Moraes precisa ser preso. Se os temas ali, os assuntos, as defesas da manifestação também podem ser compreendidas que eram assuntos que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode entrar nas próprias redes sociais e nas redes sociais de terceiros, isso ele realmente não pode fazer, mas, por exemplo, nas entrevistas, que o ministro ali, bem no finalzinho desse reforço da decisão, ele diz que em nenhum momento ele foi proibido de dar entrevistas, mas ele não pode dar declarações que atentem aí às investigações que estão acontecendo contra ele mesmo, porque ele é réu na trama golpista. Então, você acha que também a questão do que estava sendo defendido pelas manifestações pode ser entendido que o ex-presidente participou disso, falou sobre isso, teve algum tipo de participação mesmo nesses assuntos que ele não pode falar de jeito algum? Olha, eu acho que entrar nesse campo, ponto de vista de uma decisão do ministro Moraes, seria até, de certa forma, um pouco desnecessário. O uso das redes sociais ele é restrito como um todo, né? No caso do Bolsonaro, e no caso de uso por terceiros também. Então ele não pode entrar nas redes sociais para falar sobre futebol, por exemplo. Ele não pode usar as redes sociais para falar sobre nada, né? Existe sim, né, algumas críticas com relação a essa proibição indiscriminada, aí que poderia de alguma forma atentar contra a liberdade de expressão, mas nesse caso é bom lembrar que, como você disse, o uso das redes sociais foi usado como máquina de disseminação de fake news e como forma de instrumentalização de um projeto que foi implementado com prática de uma tentativa de golpe. E é isso que essa ação penal da trama golpista tem mostrado até então. No caso do tema da manifestação, eu entendo que o que as pessoas acabam levando de cartazes, acabam levando de frases de efeito,
acaba ficando um pouco na linha da liberdade de expressão e acho pouco provável que uma decisão venha dizer o que foi dito nas manifestações. Eu acho que isso acaba se limitando um pouco a questões mais simples, que seriam realmente o uso das redes sociais de forma mais objetiva. É claro que o Flávio Bolsonaro usa o pai na sua rede social, ele tenta colocar ele ao vivo, no Viva Voz, né, e replica isso como forma de mostrar Bolsonaro inserido no contexto daquela manifestação. Mas até que ponto o conteúdo, né, do que era dito pelos manifestantes, eu acho que foge um pouco do controle dessa decisão que deve vir do Moraes. A gente ainda não sabe em que momento ele será instado a se manifestar ou se o fará de ofício, mas provavelmente terá que enfrentar esse assunto, sim. E o recado, né, que tem sido mais claro nesse conjunto de decisões, desde os inquéritos das fake news até a ação penal dos atos golpistas, daqueles ditos manifestantes, até agora, né, dos núcleos mais estratégicos da trama golpista, é o recado que o STF tem passado de que a internet não é uma terra sem lei. Eles têm insistido nesse ponto. E as redes sociais, elas são uma extensão do que acontece numa manifestação na Praia de Copacabana ou na Avenida Paulista, por exemplo. Ela não pode ser dissociada por completo do que acontece na vida real, na vida prática, na vida palpável. Então, esse é o significado dessas decisões no STF. E é a forma, inclusive, né, da replicação. Enfim, a gente utiliza as redes sociais desse jeito, né, de mostrar o que aconteceu e de manter aquilo vivo de alguma forma, né, que é o registro daquilo que foi feito. Guilherme, eu queria perguntar justamente sobre esse finalzinho da sua fala, de que se o ministro Alexandre de Moraes ele pode pedir novamente, intimar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro a explicar essa publicação do Flávio Bolsonaro nas redes sociais e da retirada, né? Que isso eu acho que é importante também de reforçar. Na sua visão ali, por que o Flávio Bolsonaro retirou, se já tinha postado, né? Os advogados ali pediram para que ele fizesse essa retirada. E também trazer um ponto aqui, que daí tem muito mais a ver com a questão política, é que pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro tinham esse receio, né? Justamente por ele ter, em muitos momentos, atitudes imprevisíveis de como ele ia conseguir respeitar essas decisões, essas medidas restritivas, e como esse entorno muito próximo dele também ia respeitar. E o que a gente viu é que a gente só assistiu a essas imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro por causa do próprio filho do senador que estava participando da manifestação lá no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Então, o ex-presidente, a defesa dele pode ser requisitada pelo ministro Alexandre de Moraes a explicar o que aconteceu nesse dia? Pode, o ministro já deu essa brecha uma vez, por conta daquela entrada dele ao vivo no Congresso, mas ele também já se manifestou no sentido de que um próximo descumprimento seria causa de decretação da prisão preventiva justamente por descumprimento de medida cautelar que tem natureza alternativa à prisão, ela tem a natureza processual penal alternativa à prisão. Caso a pessoa descumpra essa medida cautelar, é cabível a conversão daquelas medidas cautelares em prisão preventiva, a decretação da prisão preventiva, sim, né? Ele pode aguardar um pedido da PGR, nesse caso, mas ele já deu essa manifestação no sentido de que um próximo descumprimento seria passível de decretação da prisão preventiva. Então, não sei se será o caso de um novo pedido à defesa para explicações, né? A defesa já teve esse momento de se explicar e já teve, em embargo de declaração, a explicação dada também pelo ministro. E esse ponto do Flávio Bolsonaro publicar e depois apagar?
isso pode ser considerado, de alguma forma, como esse recuo ou... foi imprevisível, a gente publicou e na verdade não queria ter publicado, enfim, pode ser entendido como uma... se assumir a culpa? Eu entendo que é indiferente ele ter apagado, né? Assim, uma vez publicado, não vi qual foi o alcance dessa publicação, quantas curtidas, quantos likes, qual foi o engajamento, se ele publicou no Twitter só, no Instagram, se foi um ao vivo no YouTube. O que aconteceu é que ele publicou, isso teve alcance, isso teve repercussão, isso teve o impacto esperado na própria manifestação no momento, né? E então eu acho que o apagar não será causa de flexibilização de uma eventual decisão do Moraes, né? Eu não sei também dizer se foi uma determinação vinda dos advogados, se foi uma estratégia justamente para só fazer uma pequena instigação, mas a decisão ela fala publicação em redes sociais, ela não fala manutenção da publicação em redes sociais. Então, uma vez publicado, o tempo que ficou no ar já seria suficiente. Perfeito. Conversei com o Guilherme Furniel, advogado, professor de direito, que trouxe aí elucidações em relação ao que pode ter sido um novo descumprimento das medidas restritivas por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em casa, mas a partir das 6 horas da manhã ele pode sair. A gente também está lá acompanhando para saber como vai ser essa agenda do ex-presidente. Guilherme, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.